A gente conversar mais a respeito da expectativa pela nomeação do novo ministro do STF, a gente recebe e conversa agora com o advogado Adib Saad, que é professor de Direito e membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas. Meu amigo, doutor Adib, um dos mais renomados advogados do direito público aqui em São Paulo. Um prazer te receber. Boa tarde, meu querido amigo Nelson Kobayashi. O prazer é meu e a honra é minha. Adib, quero que você já faça aí uma primeira análise a respeito do que se espera para o novo indicado, qual é o perfil que se espera para o ministro da Suprema Corte e os nomes que estão aí cotados, né? Os principais, o Jorge Messias, advogado-geral da União, e o do senador Rodrigo Pacheco, que também já foi conselheiro federal da Ordem, advogado criminalista, conhecido também lá de Minas Gerais. Então, novamente uma indicação para o Supremo Tribunal Federal e o país se encontra num certo conflito. Nós percebemos uma mobilização política bastante grande, grupos manifestando interesses próprios, tentando assegurar espaço no Legislativo, no Executivo e também dentro do Judiciário. O que a Constituição Federal nos pede é que a escolha recaia sobre alguém de notável saber jurídico e reputação ilibada. O notável saber jurídico ele vai se caracterizar necessariamente por aquele conhecimento excepcional, extraordinário, de saber o direito, né, de forma técnica, de forma profunda, muito embora tenha um conteúdo subjetivo ou um pouco subjetivo na sua definição. E a reputação ilibada, evidentemente, é aquela reputação limpa, né, sem máculas. Os dois candidatos se apresentam com muita força, mas preocupam um pouco a forma como a própria população brasileira irá encarar mais uma indicação, eventualmente de cunho político, ou de pessoas alinhadas com determinado grupo político ou determinado grupo da população. Por quê? Ministros e juízes devem decidir necessariamente segundo a Constituição e segundo o regramento legal, e não segundo grupos, intenções ou sua própria vontade ou partido político. Isso pode gerar, eventualmente, uma falta de credibilidade do Poder Judiciário e, com isso, desacreditar as decisões que lá são proferidas. Os dois candidatos são bons, o Senado vai verificar se, eventualmente, eles preenchem os requisitos, especialmente do notável saber jurídico, que é o que o Supremo efetivamente precisa, e devem se distanciar o máximo possível de uma escolha meramente política, que costuma, infelizmente, contaminar um pouco decisões que, ao invés de interpretar a Constituição Federal, tentam reescrever a Constituição Federal, quando esse papel é dos representantes do povo e, portanto, do Legislativo. Doutor Adib, eu vou trazer para a nossa conversa o nosso amigo comentarista dessa edição do Fast News, o Diego Tavares. Professor Adib, muito boa tarde, um prazer revê-lo e conversar com o senhor aqui no Fast News. Professor, eu gosto de brincar que o processo histórico transformou o critério do notável saber jurídico no notável trânsito político. Nós discutimos muito pouco o currículo dos candidatos, a sabatina no Senado, que a princípio parece nunca ter cumprido de fato o seu papel de submeter o candidato a um escrutínio sério. Será que está na hora da gente rever o modelo de nomeação dos ministros da Suprema Corte ou, quem sabe, a instalação de mandatos para os ministros da Suprema Corte? Qual que é a sua avaliação nesse sentido? Meu prezado amigo, é uma alegria vê-lo também aqui na Jovem Pan. E, sim, infelizmente, a situação política, a quadra histórica que nós atravessamos, tem feito com que o país se preocupe na indicação de pessoas que representem grupos, ideias, determinadas políticas públicas, e não essencialmente alguém que guarde aquilo que nós podemos extrair do conceito de notório saber jurídico, que seria algo excepcional, algo extraordinário, pessoas de um elevado conhecimento jurídico capaz de dar à Constituição a melhor interpretação possível, segundo a vontade do nosso povo. Compreendo, sim, essa colocação. Acho que, em determinado momento, nós haveremos de fazer uma revisão dessa forma de indicação de ministros e de sabatina pelo Congresso. Nós temos acompanhado, como você disse muito bem, que as sabatinas, elas, às vezes, cumprem tabela,
a maioria esmagadora já vai para a sabatina com o voto pré-definido, e com isso aquilo que deveria ser uma verdadeira peneira do povo brasileiro na aceitação ou não de alguém com gabarito para integrar a Suprema Corte acaba sendo prejudicado. São várias as sugestões, desde o prazo, desde a forma de indicação e escolha, na exigência de ter eventual titulação ou não acadêmica, mas nós precisamos sim, com o tempo, rever isso que inicialmente constou na Constituição Federal e que depois não mudou, porque talvez o instrumento não tenha sido bem compreendido pelos detentores do poder que buscam apoios políticos e não alguém de notável saber. Adib, eu gostaria agora que você falasse a respeito do perfil de cada um desses dois, que são os mais cotados, o Jorge Messias e o Rodrigo Pacheco, porque eles têm carreiras muito distintas, né, no universo do direito. O Jorge Messias é, já há muitos anos, mais de década, procurador da Fazenda Nacional. Então, passou a vida defendendo os interesses do Estado. Já o Rodrigo Pacheco, ele era um advogado criminalista, atuou, inclusive, em ação de repercussão, que foi a Ação Penal 470, no Mensalão, enfim. E nesse momento em que a Suprema Corte se debruça sobre vários assuntos criminais e tantos outros, como é para ser de natureza constitucional mesmo, mais voltadas para o direito público, como seria o perfil de cada um deles ocupando a cadeira que está vaga do ministro Luiz Roberto Barroso? Durante as campanhas, durante as visitas, os ministros, os candidatos a ministros normalmente comparecem nos gabinetes, dão entrevistas públicas dizendo não, no momento em que eu assumir uma cadeira no Supremo, eu serei absolutamente isento, eu serei uma pessoa absolutamente imparcial. E, na realidade, nós precisamos verificar se isso vai efetivamente acontecer ou não a partir da história de vida de cada um. Alguém que tenha sistematicamente defendido determinadas ideias, determinadas teses, ou tenha eventualmente escrito a respeito de determinadas situações, isso precisa ser levado em consideração. É evidente que Pacheco tem uma história bastante grande na advocacia, mas ter uma história na advocacia nem sempre é suficiente para garantir o notório saber jurídico. Da mesma forma, Jorge Messias tem uma carreira bastante importante, brilhante dentro da Advocacia Geral da União e tem sempre como sua ponta de atuação a defesa intransigente da Fazenda Pública Federal. Isso interfere na forma de visão de mundo, na forma de julgamento das questões? Sem dúvida alguma interfere. Daí a necessidade de nós termos uma preocupação de verificar qual deles, ou um terceiro ou um quarto nome, estariam, nesse momento histórico do Brasil, mais preparado para representar a vontade da Constituição, não a vontade de um grupo, não a vontade de um partido. Diego Tavares, mais uma pergunta. Professor, o novo ministro da Suprema Corte a ser indicado pelo presidente Lula vai ocupar a vaga do ministro Luiz Fux, que migrou para a segunda turma do STF. Ao que parece, essa polarização que atinge a política de modo geral também chegou à cúpula do judiciário brasileiro. Então, parece que com a nova composição nós teremos uma turma mais alinhada ao perfil progressista e na segunda turma uma turma mais alinhada ao perfil que hoje é chamado de direita. Qual que é o impacto disso para a dinâmica de julgamentos da Suprema Corte? Essa polarização não acaba inviabilizando que a cúpula do nosso judiciário busque de fato uma interpretação mais justa da nossa Constituição? Diego, na realidade, pode gerar, sim, uma polarização de ideias, mas, em princípio, eu gostaria de dizer que não é bom para o povo brasileiro, não é bom para uma nação ter insegurança jurídica em relação às decisões de casos absolutamente relevantes. O Supremo não pode continuar sendo uma corte que julgue processos criminais. O Supremo é o guardião da Constituição e deve se preocupar com aspectos constitucionais, com a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de leis de todo o país. Agora, no momento em que nós passamos a olhar o Supremo de forma dividida, com dúvida de interpretação a respeito de, por exemplo, direitos fundamentais ou garantias fundamentais, isso prejudica a interpretação que a própria população faz daquele que deveria ser o porto seguro de uma nação. Eu posso discutir com o legislativo, eu posso discutir com o executivo,
eu posso ter problemas na sociedade, na minha vida privada, mas eu preciso ter um local para onde recorrer e dizer: eu tenho garantias fundamentais a serem respeitadas. Esse lugar, por excelência, é o Poder Judiciário. Quando nós olhamos ao Poder Judiciário e, eventualmente, tiramos de lá uma imagem de divisão, onde uma Câmara diz pode, a outra diz não pode, isso, muito mais do que uma pluralidade de ideias, né, acaba por levar à população uma sensação, uma situação de absoluta insegurança jurídica. E isso não é bom para a credibilidade do Poder Judiciário e não é bom para a credibilidade da própria nação. Doutor Adib, uma última pergunta para você em relação à representatividade na composição da Suprema Corte, porque a gente está vendo só uma mulher ocupando o cargo nesse momento, dos 11 ministros. Em toda a sua história, só 3 tiveram essa oportunidade, 3 mulheres, dentre tantos e tantos homens, e o presidente Lula se elegeu com o discurso de pluralidade, inclusive teve um ato simbólico nesse sentido na hora de subir a rampa na data de sua posse, nesse terceiro governo, e ele tem sido muito cobrado pela sua própria base, pelos seus próprios apoiadores, para que nomeie uma mulher à Suprema Corte. Qual é a chance disso? Então, meu caro Nelson, você deve privilegiar uma pluralidade de pessoas e de segmentos da população. É evidente que, na medida do possível, o Poder Judiciário deve buscar representantes, ter representantes de todos os segmentos da população. Quando nós identificamos que não há uma mulher na Suprema, ou há muito tempo não se indica uma mulher, nós temos mulheres absolutamente bem preparadas, de notório saber, de conduta ilibada. O que preocupa é se isso está se dando por uma escolha absolutamente técnica ou se isso está se dando por uma escolha política. Então, precisamos privilegiar, sim, no Supremo Tribunal Federal, construções paritárias, respeitando gênero, respeitando raça, mas principalmente cumprindo aquilo que a Constituição diz, que é o notório saber e a reputação ilibada. A partir daí, distribuir entre segmentos da população é absolutamente importante e não representa só o cumprimento de uma bandeira política, uma bandeira de eleição. É, na realidade, o justo reconhecimento pela participação, eventualmente, de mulheres ou de determinados outros segmentos da população que integram a nossa nação e que precisam levar suas ideias, não como compromisso de mudança da Constituição através de decisões muito menos individuais, né, decisões monocráticas, mas a construção da melhor interpretação de acordo com aquilo que o nosso povo próprio pensa. Quero agradecer demais a participação conosco aqui do Dr. Adib Saad, que é advogado, professor de Direito, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, um renomado advogado aqui do estado de São Paulo, nosso amigo. Muito obrigado, Dr. Adib, é sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço, a alegria e honra é sempre minha. Boa tarde, bom programa.